Lutando contra os maus hábitos. Olá, me conta como tem sido a sua batalha contra os maus hábitos? Tem sido uma batalha gloriosa ou uma luta inglória? Fala a verdade, né? Por que será que é tão difícil a gente se livrar dos maus hábitos? Aqueles hábitos que a gente identifica como nocivos para a nossa qualidade de vida, para o nosso desempenho profissional ou numa atividade esportiva. E por que será que é tão difícil substituir esses maus hábitos por bons hábitos que a gente quer semear? Então, agradeço pela sua companhia para a nossa reflexão no 22º episódio do podcast Reflexões Inspiradoras que eu, Flávio Hiramini, trago aqui para a gente conversar. Porque será que é tão difícil a gente travar essa batalha, mesmo que conscientemente a gente saiba que aqueles hábitos estão prejudicando, sei lá, nossa saúde, qualidade de vida, performance profissional, performance nos esportes, mas bora reconhecer, né? Parece que a gente vai afundando cada vez mais naquele hábito que a gente identificou como difícil, como ruim, e se torna uma luta cada vez mais difícil. Parece que você vai cavando uma trincheira e vai ficando preso nessa trincheira. Realmente, a metáfora da trincheira funciona muito bem para a gente entender que cada vez que a gente vai praticando uma atitude, um ato, aquele ato vai deixando um registro, né? Um rastro. E quanto mais repetidos esses atos, eles vão cavando ali uma verdadeira trincheira. Isso seja para hábitos negativos como para hábitos positivos. Mas o que acontece é que de repente a gente não sabe utilizar essa técnica da melhor forma possível. Ou não sabe ou desaprendeu. Porque na verdade a gente sabe utilizar a melhor técnica para a construção de hábitos. Você sabe andar? Você sabe correr? Antes de aprender a andar e antes de aprender a correr, quais foram os seus primeiros passos no exercício da locomoção? Quais foram? Ah, você começou engatinhando. Lembra dessa época? Talvez até você não lembre, mas isso é uma verdade. Da mesma forma, se você olhar para seus filhos ou para seus netos, né? Eu já olho para meus netos, mas são novinhos, viu? E eu olho para meus netos e vejo que realmente é um processo natural de aprendizagem. E olha que interessante, que a criança ela não faz um julgamento moralizante do seu hábito anterior. Então, se ela engatinhava e depois ela passou a aprender a andar, tem um período que ela fica entre um e outro, né? Assim, mas ela não faz um julgamento moralizante, condenatório da sua prática de engatinhar, dizendo: droga, de novo eu estou engatinhando e eu tenho que me esforçar para aprender a andar. Esse hábito de engatinhar é péssimo para a minha performance. Ela não faz esse tipo de raciocínio. E exatamente pelo fato dela não fazer, veja que interessante, pela ingenuidade desse processo natural de aprendizagem, ela aprende o novo hábito de andar e até mesmo de correr. Então, onde foi que se perdeu esse processo natural, divertido até, lúdico, interessante, orgânico de aprender alguma coisa, aprender algum hábito? Veja que interessante. Então, a considerar esse método, a gente vai entendendo que o melhor processo não é um processo de uma batalha consciente contra os maus hábitos. O melhor processo já começa pelo processo da criança, que é um processo de substituição do hábito. Então, talvez a sua luta contra os maus hábitos tenha sido uma luta inglória exatamente porque você decidiu focar no seu mau hábito e lutar contra ele. E aí o resultado é pífio, é péssimo, é muito fraco. Porque você tem que ficar ali
conscientemente tentando operar numa outra dimensão, que é o inconsciente, que é a força do hábito, que é o seu self 2, que é um self que aprende no dia a dia, no cotidiano. E o self 1 é o self consciente, que fica querendo interferir ali. Então a criança aprendeu porque ela não sabia interferir no processo natural. E a gente não aprende porque a gente fica interferindo no processo natural de criação de um novo hábito. Então acompanhe essa sacada que eu trago como fonte de inspiração novamente o Timothy Gallwey, autor do livro O Jogo Interior do Tênis. Mas não é só do tênis. A partir do tênis ele foi aprendendo, entendendo e ensinando como é que funciona a nossa força do hábito. E é esse mecanismo de a gente ficar lutando contra o mau hábito que gera um esforço exagerado, tensiona os músculos não aprendem, o corpo não aprende, o cérebro não aprende. Então, é mais interessante a gente seguir um caminho muito mais natural. Saca só o que o professor Timothy Gallwey fala. Geralmente a gente comete 4 erros, são os 4 passos que a gente faz de forma equivocada, tentando criar um hábito positivo. Veja se você não já cometeu, não tem cometido esses 4 erros. Primeiro passo, você critica e julga seu costume anterior. Eu tenho que mudar esse costume de acordar tarde, de ser preguiçoso, de ficar procrastinando. Então, é um erro pensar dessa forma. Segundo passo, você diz a você mesmo que precisa mudar. Então você criticou, esse hábito não presta, eu preciso mudar esse hábito, eu preciso mudar. Outro erro. Terceiro erro, fazer o máximo de esforço possível. Vou me esforçar para, mudar esse hábito aqui e ser uma outra pessoa, a melhor versão de mim mesmo. Mais um erro. Aí você não consegue ou consegue só um pouquinho. Quarto passo, criticar ou julgar o resultado. Ai, que merda, né? Só consegui mudar 10%. Realmente o hábito está me arrastando para dentro dessa trincheira. Ora, esse método é um método falido. Então, vamos aprender aí um método inovador, que o próprio Tim Gallwey fala que não tem nada de inovador. É um método natural que você sabe desde criança. Então recupera aí o seu eu criança, lembrando de quando você aprendeu a andar e também de quando você aprendeu o seu idioma. Eu aprendi 2 idiomas porque papai e mamãe ensinaram o japonês, né, o Nihongo, e o português, e era no processo do aprendizado infantil, né? Então, primeiro passo, observação sem julgamento. Olha que interessante, observe seus atos, suas práticas sem julgamento de valor, sem ficar se condenando. Segundo passo, visualização do resultado desejado. Porque todo hábito ele tem uma função. Mesmo que você diga, mas eu tenho o hábito de beber demais e isso não tem uma função. Tem uma função, você está buscando alguma coisa, alguma satisfação, você está buscando algum conforto. Então, se você consegue visualizar o resultado a partir de uma outra prática, de uma outra atitude, você consegue conforto, você consegue paz, você consegue relaxamento por um outro hábito. Então, você pode visualizar, certo? Segundo passo, então, visualizar o resultado desejado. Você já pode visualizar você sóbrio, né? Terceiro passo, confiança no ser 2, no self 2. Confie que se você visualizou, seu cérebro vai mandar comando para o seu corpo e aí seu corpo vai aprendendo de engatinhar, vai aprendendo a andar naturalmente. Confie no seu self 2 e depois faça uma observação imparcial da mudança e do resultado. Não fica estressado com o seu resultado. Observe de forma imparcial, mas sem
julgamento. Você vai ali, a partir dessa observação, você vai retroalimentando esse processo que a gente acabou de falar, primeiro, segundo, terceiro e quarto passo, e com isso você vai não lutando contra o hábito, mas sim criando um novo hábito por meio desse processo natural. Espero que tenha sido uma reflexão inspiradora. Permaneça aqui com a gente. Muito obrigado. Namastê. Tchau.